Saudações, meus amigos. Seguimos aqui, teremos início ao nosso curso preparatório para o exame da OAB. Eu me chamo Felipe Gonçalves Fernandes, sou professor aqui da nossa Intelecto Educação em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, e vamos aqui realizar uma análise acerca dessas matérias, nos principais pontos, na principal abordagem da banca, para que vocês possam aí ter êxito no seu exame da ordem. Antes de tudo, me apresentar de forma mais detida, meu nome é Felipe Gonçalves Fernandes, sou procurador do Estado de São Paulo, com atuação na área do contencioso trabalhista. Sou especialista em Direito do Estado pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo. Então é isso, meus amigos. A nossa análise aqui vai se dar de forma bem vasta, de forma bem ampla. Nós vamos tentar analisar a maioria dos conteúdos aí que podem cair na sua prova para que você saia dessa aula com o conhecimento necessário para fazer um bom exame. Lembrando aí que para o exame da OAB, você acertando as provas de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e acertando também de Ética, você já garante praticamente a sua aprovação, já deixa encaminhada. Então, veja que Direito do Trabalho ele não é complicado, ele é um direito simples, nós vamos aqui tentar simplificá-lo e tornar mais fácil a sua vida nesse exame da ordem, tudo bem? Então vamos lá. Antes de mais nada, antes de qualquer abordagem acerca do direito do trabalho, especificamente nos seus elementos mais técnicos, nós vamos tecer aqui uma pequena observação acerca dos princípios do direito do trabalho, porque são esses que vão dar a lógica, a tônica da disciplina do direito do trabalho. Então, para entender esses princípios, primeiramente nós temos que falar que o direito do trabalho ele vem para regular uma atuação, uma relação que ela é inicialmente desigual. Porque existe o empregador, que é aquele que detém o capital e detém os meios de produção, e existe o empregado, que é aquele que não tem nada, senão a sua força de trabalho para vender. Então aí, existe uma necessidade de intervenção do Estado para tornar essa relação menos desigual. Então você note que o direito do trabalho ele terá como ideia mestra, como viga mestra, a proteção do trabalhador. Então o trabalhador ele é sempre tratado como um hipossuficiente. Então, haverá aí uma intervenção, uma ressignificação de todos aqueles institutos tratados em direito para justamente favorecer a proteção ao trabalhador. Então, por isso, o princípio mais importante do direito do trabalho, que vocês vão ver e vai servir para tudo para vocês, é o princípio da proteção. Princípio da proteção a quem? Ao trabalhador. E esse princípio da proteção, segundo o doutrinador uruguaio Américo Pla Rodrigues, ele se subdivide em três. O princípio da condição mais benéfica, da norma mais favorável e o princípio do indúbio pro operário. Nós vamos então analisar esses três subprincípios do princípio da proteção e a partir deles já descer para a análise dos institutos do direito do trabalho. Então vamos lá. O que significa o princípio da condição mais benéfica? O princípio da condição mais benéfica, ele se refere à manutenção das vantagens, dos benefícios conquistados pelo trabalhador no decorrer da relação de trabalho. Como é que isso funciona, Felipe? Funciona assim. Se eu, empregador, tenho um empregado e dou determinada vantagem para ele, eu resolvo dar para ele uma gratificação só porque eu gosto dele, é a gratificação X. Essa gratificação X ele ganha todo mês, é uma gratificação que eu dou aquilo ali simplesmente porque me agrada ele, eu tenho pena dele, da família dele, eu quero ajudar, ele tem filho pequeno. E depois, eu posso cortar essa gratificação? A resposta é não, devido ao princípio da condição mais benéfica. Segundo o qual, então, aqueles benefícios que se acoplaram ao patrimônio jurídico do empregado, eles não poderão ser retirados, entendeu? Vai ter então aí uma cláusula de não retrocesso no patrimônio individual do empregado. E para esse princípio valer, nós temos aí que analisar alguns requisitos, 4 requisitos, que é uma situação anterior válida e vigente, somada a uma situação posterior válida e vigente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que aquele benefício que eu dei tinha que ser legal, tinha que ser um benefício que não contraria a lei, que não contraria o ordenamento jurídico, e que a situação posterior, dentro da situação posterior, esse benefício continua sendo legal. Então, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito, ele é um pouco mais genérico do que esse, mas se refere basicamente à mesma coisa, que é a inexistência de uma infração legal. Por exemplo, eu pagava o meu empregado uma gratificação, mas era uma gratificação em cigarro. Porque eu tenho indústria de cigarro, eu dava todo mês um maço de cigarro para o meu empregado. Eu posso cortar esse benefício?
Nesse caso, esse benefício pode ser cortado, porque segundo nós vamos ver lá na frente, a legislação trabalhista ela veda o pagamento in natura em bebida alcoólica ou cigarro. Então, nesse caso, por ferir uma norma legal, ainda vai ser possível cortar, e só por isso. Também existe uma necessidade de habitualidade na concessão da benesse. Então, não é porque um dia eu dei uma cesta básica para o meu empregado que eu nunca mais vou poder cortar, que eu vou ter que dar todo dia agora. Não. Trata-se de um benefício que foi prolongado ao longo do tempo. Então, ao longo de meses, de anos, eu estava dando aquela cesta básica. Do dia para a noite eu não posso mais cortar. Mas é só se ela for concedida, então, dentro de um lapso temporal, ou seja, haja uma habitualidade. Tanto que ela se dê de forma repetida, quanto se dê durante algum tempo. E, por outro lado, tem que se tratar de uma concessão voluntária e incondicionada, ou seja, não pode haver uma condição resolutiva ou uma temporariedade. Então, nesse caso, não pode justamente ser uma benesse que eu dava para ele até terminar esse ano, até ele passar no vestibular, tinha um empregado que estudava para o vestibular. Então, são coisas assim que elas têm que ser dadas sem qualquer condição por parte do empregador e também sem haver um requisito temporal. Tudo bem? Então, esse é o primeiro subprincípio do princípio da proteção que vocês vão ter que lembrar. Princípio da condição mais benéfica. Nós vamos ver que esse princípio vai se irradiar pelo ordenamento e ter aplicação em várias situações. Mas lembre sempre da regra geral aqui, que é essa. Uma situação anterior válida e vigente, um benefício dado que não contraria norma legal e um benefício que foi dado de forma habitual e incondicionada, ele vai se acoplar ao patrimônio jurídico do empregado. E essa é, então, a maior expressão do princípio da condição mais benéfica. Aí, olha uma coisa interessante, a súmula 51 do TST. Ela diz o quê? As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. No seu inciso 2, havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro, do sistema do outro. O que é que isso quer dizer então, pessoal? É justamente isso que eu estava falando. A empresa dava determinado benefício aos seus empregados, ela pode até revogar esses benefícios, mas isso só vai valer para quem entrar depois. Devido ao princípio da condição mais benéfica, quem estava antes vai manter esse benefício. Mas, por outro lado, se tem dois regulamentos coexistindo e eu escolho o A, eu não posso escolher a cláusula 1, 2 e 3 do A e a 4, 5 e 6 do B. Não é subway que eu posso somar aquilo que eu quero e o que eu não quero. Se você adota um regulamento, você automaticamente está recusando aquele outro. Então, esse é o princípio da condição mais benéfica, mas ele também, você vê que não é um princípio absoluto, ele tem temperamentos como qualquer princípio. Então, escolhi um regulamento, automaticamente recusei o outro. Por outro lado, a alteração do regulamento para, por exemplo, diminuir vantagens, ela pode acontecer, mas ela só vai valer para quem entrar depois daquela alteração. Para quem estava antes, se mantém no patrimônio individual. Então, súmula 51 do TST, a primeira observação que a gente deixa para vocês. Lembre dela que essa pode ser muito importante cair na sua prova. Seguindo adiante, temos aqui o princípio da norma mais favorável. Esse é o segundo subprincípio do princípio da proteção. O que esse princípio quer dizer? Quer dizer que, havendo duas normas aplicáveis àquele empregado, vai ser aplicada a mais favorável, independente da hierarquia. Ou seja, eu tenho aqui uma lei federal que dá determinado benefício, melhor do que o da Constituição. A Constituição, por exemplo, ela prevê que o adicional de horas extras ele não pode ser inferior a 50%, mas aí, via de regra, se interpreta como o mínimo dele 50%. No entanto, tem uma lei federal que dá para determinada categoria 70% de adicional de horas extras. Aí o empregador, ele vai lá e diz, não, eu vou pagar 50%, porque a Constituição fala que não pode ser menos de 50%, não quer dizer que é 70%. Mas aí, no caso, tem uma lei mais favorável, ainda, note, que hierarquicamente inferior à Constituição. Vai valer aqui, nesse caso, então, essa regra dos 70%, entendeu? Então, nesse caso, vale a regra mais favorável, ainda que hierarquicamente inferior. Mas é um ponto digno de nota, as convenções e acordos coletivos de trabalho. Porque a Constituição, ela premiou
E a reforma trabalhista veio muito nessa tônica, na questão da negociação, o negociado sobre o legislado. Então você vai ver que diversas situações podem ser negociadas pelo sindicato da categoria, inclusive para deixar a vida do trabalhador pior. Ou seja, o sindicato, por exemplo, ele pode negociar, inclusive em período de crise, com a fundamentação e com todo um arcabouço legal aí tratado no conjunto, ele pode negociar, inclusive, a redução salarial. Vamos supor, uma empresa está em crise grave, como, por exemplo, a gente viu nos últimos anos, ela é uma empresa automobilística, não tem como pagar seus funcionários, e aí ela chega para o sindicato e fala, ó, sindicato, vamos lá, é o seguinte, eu não tenho mais grana, aqui está acabando, a produção está parada, os carros estão aí no pátio, a gente não tem como continuar. A gente vai ter que demitir todo mundo. E aí, será que a gente consegue aí fazer um acordo para o pessoal ganhar menos, mas pelo menos se manter empregado? Porque o maior patrimônio do empregado é o seu salário. Ele ficar sem salário, não existe segurança no desemprego. Então o sindicato ele pode, porque ele é constitucionalmente autorizado a isso, negociar com aquele empregador e até mesmo reduzir o salário dos empregados. Então veja aí que nesse caso, caso haja uma norma coletiva, que também é uma norma, ela será aplicável aos empregados, ainda que pior do que a norma legal. Tudo bem? Essa é a exceção de ouro, você tem que saber que é justamente a questão do acordo e convenção coletiva que pode trazer uma vida pior para o empregado do que aquela prevista na lei ou na Constituição. Por derradeiro, um último exemplo aqui que eu deixo para vocês é a súmula 423 do TST. Ela trata daquelas situações em turnos ininterruptos de revezamento. Ou seja, a Constituição Federal ela prevê a realização em determinadas atividades de turnos ininterruptos de revezamento de 6 horas. Ou seja, entra um grupo, trabalha 6 horas, o outro grupo já entra em seguida e trabalha 6, o outro já vai e trabalha 6, então vai em sequência. O que pode acontecer é que o sindicato da categoria ele pode negociar que esses trabalhadores, eles prestaram ao invés de 6 horas, eles trabalharam 8, porque é interessante para aquela relação. E aí, nesse caso, havendo essa negociação coletiva, não haverá o pagamento das 7ª e 8ª horas como extras. Tudo bem? Então você vê que, a rigor, ele deveria receber horas extras pela aquela sobrejornada de 2 horas a mais das 6 que ele tinha que prestar inicialmente. Mas, nesse caso, devido a uma exceção ao princípio da norma mais favorável e devido à autonomia da negociação coletiva, será possível a prestação das 7ª e 8ª horas sem o pagamento das horas extras. É isso, pessoal. Quanto a isso, mantenha em mente. Muito obrigado, é isso aí.